capítulo 3. Fala de um homem que foi ver Jesus à noite. Talvez você já ouviu essa história algumas vezes. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite foi falar com Jesus e disse: Rabi, ou mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem e nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Esse texto me chama muito a atenção, ele salta aos meus olhos, porque é a história de muitos de nós. Um homem que era um fariseu, um religioso, um conhecedor da teologia, tinha vários cursos talvez, um homem estudado nas Escrituras, um homem que procura Jesus e diz para Jesus: mestre, nós sabemos que Deus o enviou pelos sinais, porque os sinais são provas de que Deus está com você. Por que é muito importante entendermos isso? Porque muitas vezes nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos que Ele é mestre, nós sabemos que Ele tem poder para fazer milagres, nós sabemos, nós cantamos, nós celebramos, nós sabemos. Mas o que me chama a atenção e o que me impacta nessa conversa foi que Jesus olhou para esse homem e disse: é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. O homem não entendeu muito. Ele disse: como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não estava entendendo a história. Mas Jesus insistiu com ele: é impossível entrar no reino de Deus sem nascer de novo. E a gente pode tirar alguns insights dessa conversa. Uma é que a gente pode estar andando perto de Jesus. A gente pode estar vendo os milagres, a gente pode estar gostando da palavra de Jesus, do ensino de Jesus. A gente pode dizer: que palavra, que coisa boa. E não nascer de novo. Não ter uma vida nova. Apenas gostar. E é interessante porque a gente pode ter um bom louvor, a gente pode ter uma boa palavra, e a gente não precisa do Espírito Santo. A gente pode ter seguidor no Instagram, no YouTube, e não precisa do Espírito Santo. É isso que Jesus está falando para aquele homem. Porque aquele homem tinha muitos diplomas, vamos dizer assim. Ele conhecia teologia. Ele sabia muita coisa sobre Deus. Mas Jesus teve que chamar a atenção dele e dizer: você precisa nascer de novo para ver o reino. Você precisa. E a gente se engana muito fácil. A gente começa a caminhada cristã
E a gente, às vezes, tem uma visão distorcida do que é a caminhada cristã. Porque a gente pensa que, por estar buscando a Deus agora, que Deus ele vai entrar agora na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa empresa, nos nossos negócios, na nossa família, e agora tudo vai dar certo, agora vai tudo funcionar, porque agora Ele está entrando. E isso é perigoso, porque quando as coisas começam a não funcionar como a gente espera, a gente começa a questionar algumas coisas, a gente diz, mas tu vê, eu já vi muitos questionando Deus, por que isso está acontecendo, se eu estou buscando a Deus, se eu estou fazendo... E a gente pensa que Jesus foi para a cruz e saiu da cruz para nos seguir. A gente pensa que Jesus, ele foi para a cruz, morreu na cruz, e agora ele vem e vai nos seguir. Quando que a palavra diz o contrário, diz que nós devemos segui-lo, que nós devemos ir para a cruz. E é isso que Jesus está falando. Jesus está falando com Nicodemos, está dizendo, Nicodemos, você tem todo o teu conhecimento, você tem os teus anos de experiência, você está vendo tantas coisas acontecendo ao teu redor, mas você precisa nascer de novo. Cara, isso é confrontador. Sabe por quê? Porque você pediu para nascer? Como é que você nasceu? Porque o seu pai e a sua mãe um dia fizeram o que tinha que fazer para isso. E aí você nasceu. Olha só, como é que você nasce no Espírito? Como que você nasce agora no Espírito? Jesus responde, ele diz no verso 5, ninguém pode entrar no reino do céu de Deus sem nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Você precisou da semente do teu pai e da tua mãe. Aqui nós precisamos da água, que nesse caso representa a palavra de Deus, o Evangelho que nos lava, a palavra que é pregada, que é anunciada, a palavra da cruz, da remissão dos pecados, dessa palavra e da ação do Espírito Santo. A junção dessas duas coisas é gerada no ventre da fé. Quando você recebe a palavra de Deus e o Espírito Santo, ele começa a gerar fé. E essa fé, ela produz vida. A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé. Quando cremos na palavra de Deus que é vivificada pelo Espírito Santo. É essa ação que produz uma nova vida em nós. Mas aí eu posso perguntar, por que você busca a Deus? Como você tem buscado a Deus? Quais são os motivos? Porque olha só, é confrontador isso. A gente vê hoje um evangelho sendo anunciado que muitas vezes nos tira da cruz. O evangelho de Cristo nos leva para a cruz. É Ele que nos dá vida, uma vida nova. Para quê? Para entrarmos no reino. Para vermos o reino. Sem esse evangelho, sem a ação do Espírito Santo aí, a gente é como Nicodemos. Nós podemos ter um conhecimento aqui,
nós podemos ter uma experiência aqui ou ali, nós podemos ter uma vivência religiosa, mas nós não nascemos de novo. A gente caminha, muitas vezes, só olhando para nós mesmos. E o Evangelho nos faz ver que o Senhor pediu tudo de nós. Se eu te perguntar nessa noite, ou melhor, se Deus te perguntar nessa noite, e te pedir nessa noite, me dê tudo o que você tem, você daria? Não te preocupa, não vou pedir oferta agora, fica tranquilo. Mas se Deus te pedisse tudo o que você tem, você entregaria? Ah, mas Deus não vai pedir isso. E se pedir? E se pedir? E se Deus pedir o teu filho nessa noite? Você entregaria? Deus não vai pedir. E se pedir? Como você está? Como você tem vivido o Evangelho? Você tem entendido que há uma nova vida? Que Deus preparou algo novo? Porque é esse Evangelho que Jesus está mostrando para Nicodemos. Jesus está falando disso. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, há uma nova vida. Há uma esperança. Nós podemos ser muito bons sem o Espírito Santo. Nós podemos ser bons maridos sem o Espírito Santo. Eu já vi casamentos de anos, de pessoas que não buscam a Deus, não têm fé, mas têm valores. Nós podemos ser bons pais. Eu já vi bons pais sem a ação do Espírito Santo. Nós podemos ser bons em muitas coisas. Mas então por que nós precisamos do Espírito Santo? Para tomar as decisões diárias. Nós precisamos do Espírito Santo para tomar a cruz. Para carregar a cruz. Nós precisamos do Espírito Santo. Qual é a tua cruz? Qual é a tua cruz nessa noite? Ah, minha cruz é minhas dívidas. Não. Ah, minha cruz é a enfermidade que eu tenho, que eu carrego. Não, não é. Ah, minha cruz é minha sogra. Não, com certeza não é. Não é. Porque a cruz é algo opcional. A cruz é algo que você toma diariamente e carrega. A cruz é uma decisão sua, se você quer ou não carregar. É a decisão de obedecer a Deus. A cruz é uma decisão por obedecer a Deus. Por isso essa decisão é sua, você decide. E por isso que há muitos como Nicodemos, que estão caminhando junto, paralelos, e que Jesus teve que dizer, você precisa nascer de novo. Porque não é o seu conhecimento teológico, porque não é as suas experiências cristãs, mas de fato você precisa nascer de novo. E essa é uma ação que é produzida no nosso interior. E é uma ação que o Espírito Santo nos ajuda. Lá em 1 Pedro, tem um texto que fala sobre isso. 1 Pedro 1:3 fala assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia
Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. O Senhor nos dá força, o Senhor nos capacita a vivermos isso. Há uma nova vida com Cristo. Mas nós, muitas vezes, com o passar do tempo, nós usamos a palavra de Deus como uma bengala ou como uma desculpa para não agirmos hoje, para não tomarmos a decisão hoje. E aí a gente ouve palavras de Deus, a gente é ministrado por promessas de Deus, e aí a gente começa a pensar assim, não, eu tenho uma promessa de Deus, que Deus vai me usar um dia em tal situação, ou Deus vai me enviar para as nações, eu vou ser missionário na Índia, eu vou ser missionário na África, eu vou fazer isso e aquilo. E nós temos algo assim distante, nós dizemos, não, eu tenho um chamado para isso, um chamado para aquilo, e a gente coloca aquele chamado lá na frente. E aí a gente não se percebe que Deus está pedindo coisas hoje, para fazer hoje. E a gente está olhando para lá, e Deus está pedindo aqui, e a gente está olhando para lá, e Deus diz, toma a decisão hoje, faz hoje o que tu tem que fazer hoje, não deixa para amanhã, faz hoje. Você está olhando para o futuro, porque Deus falou coisas para ti, que vai fazer com tua vida no futuro, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você está lá. Por quê? Porque é mais confortável deixar Deus lá, do que Deus aqui. Porque Deus aqui, a gente tem que tomar a decisão. A gente tem que se mover hoje. Naamã foi um cara que ele procurou o profeta para ser curado da lepra. E ele estava preparado para fazer coisas difíceis se fosse necessário. Mas quando o profeta pediu algo fácil, aí foi o problema. Porque ele não queria fazer o fácil, ele queria o difícil. Às vezes a gente não quer fazer o fácil, a gente quer o difícil. E Deus está pedindo as coisas simples. Deus está pedindo para a gente fazer as coisas simples. O dia a dia. É o dia a dia. É o se posicionar nas coisas simples. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não tem um ditado assim? Que a gente tenha um coração disponível para o que Deus está fazendo, para o que Deus está pedindo de nós. Porque em Romanos, tem um texto, Romanos, capítulo 8, verso 12, Romanos 8, 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho? Quem é guiado. O filho é aquele que se deixa guiar pelo Espírito. O Espírito vai guiando. O problema é que nós queremos guiar o Espírito. Ai, como nós queremos guiar o Espírito. Eu me lembro quando eu era criança, eu tenho mais dois, uma irmã e um irmão mais velho, 3 anos mais velho, e a gente estava no banco de trás do carro, e a criança, né, se pegando assim, irmãos, e brigando, e aquele griteiro todo e tal. E ele, como mais velho, mais forte, né, sempre eu levava a pior. E aquele dia eu estava muito indignado, e ele estava me batendo,
E eu disse assim, né, coração de criança, disse: Deus, que alguém possa bater no meu irmão. Que o Senhor mande alguém para bater no meu irmão. E ele riu, né? Lógico. Criança, começou a rir, olhou para o lado. Quando ele olhou para o lado, eu... Pá! Deus ouviu. A gente faz muito parecido. Em muitas situações da nossa vida, a gente faz parecido. Porque a gente quer que Deus faça, e se Deus não faz, a gente faz. A gente toma a frente, a gente diz: Deus, espera aí, vem cá, eu vou te levar comigo. Vem comigo, Deus, vamos fazer. O Senhor, Ele quer que de fato a gente venha segui-lo. E isso exige de nós uma decisão. Você vai ter que decidir. Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Para nascer de novo e tomar a cruz que o Senhor nos pede, é decisão nossa. Quando Deus chamou Abraão, o pai da fé, o que ele disse? Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não falou a distância, ele não falou o preço, ele não falou o que ia custar essa viagem toda. Ele não deu detalhes. E o problema é que a gente quer detalhes. Se possível, a gente quer pedir para Deus: Deus, como vai ser os meus próximos 5 anos? Senhor, como vai ser os meus próximos 10 anos? O que vai acontecer? Como é que vai ser a coisa? Senhor, me mostra. Sabe por que Deus não mostra assim e Deus não é assim? Porque Ele quer que nós venhamos depender dEle. Se Ele fizer isso com nós, é como você pegar um cartão de crédito ilimitado e dar na mão do seu filho. Diz assim: ó, vai, filho. Não vai dar boa coisa. Seu filho vai começar a viver por conta e não vai mais precisar de você. Ou vai tomar decisões que talvez não fossem as melhores. Deus é um pai. Ele quer que cada dia a gente venha depender dEle, a gente venha ouvi-lo, a gente venha ser guiado por Ele. Mas isso é para quem quer nascer de novo. É para quem toma essa palavra e deixa essa palavra produzir uma nova vida. Você pode ser como Nicodemos, não tem problema. Você vai continuar andando com Jesus. Você vai continuar gostando do sermão. Você vai continuar gostando dos milagres. Mas não há nova vida. E não tendo nova vida, você não entra no reino. Você não vê o reino. Mas você está junto ali. Nessa noite, Deus quer que nós venhamos tomar a decisão de viver a nova vida. O Lipe abriu a reunião hoje falando sobre esse avivamento que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Quantos querem esse avivamento? Todos nós queremos esse avivamento, né? Mas o que você está disposto a fazer por ele? Você tem orado, você tem buscado, você tem pagado preço por isso? Você tem desejado isso? Todos nós gostaríamos de ser como o apóstolo Pedro, que quando ele andava, a sombra curava, né? Que poder, que glória, hein? Passava ali e a sombra de Pedro estava curando. Cara, isso é fantástico. Mas sabe, quando Jesus morreu e aconteceu tudo aquilo que aconteceu com Pedro, Pedro teve um novo encontro com Jesus, se arrependeu de ter negado Jesus, diz que eles estavam indo para o templo agora, orar como de costume, e na porta do templo havia um homem paralítico. Na porta do templo.
Provavelmente aquele homem estava ali desde o tempo de Jesus, quando Jesus passava por ali. Mas Jesus nunca curou aquele homem. E agora Pedro estava passando por ali. E Pedro olhou para aquele homem e disse: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E aquele homem levantou. Ele precisou ver aquele homem. Ele precisou agir de acordo com a palavra que recebeu. Nós cantamos aqui sobre Deus de milagre, nós cantamos aqui sobre se render para conhecê-lo mais. Mas a gente precisa agir de acordo. Precisamos agir nisso. Tem um outro cara chamado Ananias, que era discípulo de Jesus também, está lá em Atos. E esse cara, um dia Deus falou com ele estava orando e Deus falou assim, ó, sai daí da tua casa e vai para a rua tal, para a rua direita, e lá você vai bater na casa de um tal de Judas, e na casa desse Judas está lá o Saulo de Tarso. Vai lá, ora por ele para que ele seja curado. É ser guiado pelo Espírito ou não é? Imagina, dá um endereço. Isso é bênção de Deus, né? Só que o que Ananias pensou? Senhor, esse cara tem uma fama terrível. Ele manda prender os cristãos. Ele consente na morte dos cristãos. Vai, Ananias. Ser guiado pelo Espírito exige de nós obediência. Obediência. Mesmo quando a nossa vontade não é essa. Cara, quantas vezes a minha vontade era outra, de fazer algumas coisas, e Deus... Você tem talvez muitas experiências disso. Mas isso é diário, é tomar a cruz diariamente, para viver uma nova vida com Ele. Isso é uma atitude de fé. Que o Senhor opera em nós e nos ajuda nisso. Eu quero ler um último texto a respeito de como vivia essa igreja nascida de novo, essa igreja que era movida pelo Espírito, que era guiada pelo Espírito Santo. Olha só como essa igreja vivia. Atos capítulo 2, do verso 38, Atos 2, 38, diz assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos milagres e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Queremos o avivamento? Amém. Nessa noite, eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade de viver essa nova vida com Ele. E que talvez você está aqui pela primeira vez e nunca tomou essa atitude. Ou nunca entendeu o que é isso. Essa nova vida é produzida por Ele. É Ele que faz.
quando nós cremos. Quando nós tomamos uma atitude. Não é porque somos bons, nem porque merecemos, mas porque Ele é Pai e Ele nos ama. Esse mesmo texto de Nicodemos, logo adiante, tem um versículo que muitos sabem de cor, que diz assim, né? Como que nós podemos ser salvos? E aí diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos que creem nele recebem a vida eterna. Eu não sei a realidade da tua vida, não sei o que você enfrenta, mas eu sei de uma coisa: quando você crê nele, ele produz essa vida em ti. Vamos ficar de pé. A vida cristã é uma vida de obediência e dependência dele. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, que possamos nos mover nele. Não fique só com as promessas para o teu futuro, fique com as promessas de hoje para a tua vida. O que Deus quer contigo hoje. Talvez você vai passar por muitas portas e vai ter muitas pessoas na entrada dessa porta, caídas, necessitadas. E vai vir o questionamento: o que você tem? O que você carrega? Não é dinheiro. Pedro não tinha dinheiro. Ele tinha vida. Vida de Deus. O mundo não precisa de dinheiro. As pessoas não precisam de dinheiro, que elas precisam de Jesus. Essa noite eu quero fazer um convite a você. Você que chegou aqui e a tua vida está... não dá nem para chamar de vida. Está arrebentado. Tudo quebrado. Eu quero te convidar a nascer de novo. O Espírito de Deus está aqui. A palavra foi anunciada. Você junta essas duas coisas, a vida vem. Aleluia. Aleluia. Não importa o que você tem vivido. Talvez há situações da tua vida que são terríveis, difíceis de resolver. Uma vez eu orei a Deus e eu disse: Deus, há uma situação com uma pessoa e isso é terrível. Não há, Senhor, condições humanas para arrumar, para ajudar. Não tem, Senhor, não sabemos como fazer. Senhor, o que pode ser feito por ele? E eu tive um sonho. Eu estava num trem no último vagão, com grades no último vagão, e eu estava com as mãos para fora das grades, segurando essa pessoa. E o problema dela era muito difícil, era muito complicado, não tinha solução. Pelo menos eu não sabia como ajudar. E eu só conseguia orar, eu só conseguia clamar a Deus por misericórdia, para que Deus ajudasse. E à medida que eu ia clamando, o trem começou a se movimentar. E quando eu orava, ele começou a ficar mais jovem. Começou a ficar mais jovem, mais jovem, mais jovem, até se tornar um bebê. E quando virou um bebê,
Ele passou entre as grades. E ali eu entendi que só nascendo de novo, é que nós podemos ver o reino. Deus te ama e Ele te chama nessa noite. Feche os teus olhos. Nessa noite, se você precisa tomar uma decisão por Jesus, aí no seu lugar onde você está, se o Espírito Santo tem falado ao teu coração, como um sinal, levante sua mão. Eu quero orar pela tua vida. Aí onde você está. Aleluia, Pai. Graças, Pai. Graças, Pai. Deus te ama. Ele te ajuda. Ele conhece a tua história. Eu vou te pedir mais, você que levantou sua mão, se você puder, passe aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. O ato de você sair do seu lugar e vir à frente é uma resposta, é um ato de fé. Não é para mim, mas é um sinal de que você está recebendo essa palavra e você está se posicionando, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso viver, Senhor. Eu preciso, Jesus. Aleluia, aleluia. Deus é bom. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Aleluia. Você que veio à frente entregar a sua vida, esteja orando. Fale com Deus, diga: Deus, eu te entrego a minha vida. As decisões da minha vida são tuas agora. A partir de hoje, eu confio em Ti como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia, aleluia. Deste vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, és o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, somente a Ti. Vem, Espírito Santo, nessa noite. Deste vida, Vem, Senhor, enchendo, Senhor, esses corações. trouxe luz Traz vida, Senhor. à escuridão. Renova, Senhor, mentes agora. Traz a cura, Senhor. Restaurou Em nome de Jesus. nosso Em nome de Jesus. coração. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por escrever, Senhor, a nova história. Aleluia. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, somente a Ti.
Jesus. Levantamos adoração. Tu és o mesmo. Ele restaura, Ele liberta, Ele te cura, porque Ele é o Senhor. Sim, Jesus, declaramos toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor, e toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. Levantamos as nossas vozes.